Fala, família do rádio, tranquilo? Como eu consegui fazer as minhas primeiras vendas em web rádio e quanto cobrar no meu anúncio? Isso aqui muita gente me pergunta, tem dúvida. E se você ainda não vendeu, não tem patrocinador, você quer melhorar os seus anúncios, eu vou falar aqui, não estou falando que é o certo e nem errado, vou falar passo a passo como eu fiz e deu super certo, tá bom, pessoal? Mas antes disso, se ainda não foi inscrito no canal, dê essa força aí, vai nos ajudar bastante. Já passamos de 4.000 inscritos, fico muito feliz. É um canal voltado para empreendedorismo em web rádio, para quem quer realmente fazer web rádio, quem quer tracionar a sua web rádio e chegar a 4.000 inscritos é uma alegria muito grande. E se você quer falar sobre web rádio, link do grupo Apaixonados por Web Rádio na descrição desse vídeo. São mais de 400 pessoas no WhatsApp só falando, tentando melhorar esse nosso segmento. Agora vamos lá para o vídeo, tá, pessoal? Lembrando, o painel Colosso Cast que eu apresentei ontem, tem poucos streams, muita gente procurando, tá, pessoal? Então, se você quiser montar uma web rádio, quiser profissionalizar a sua web rádio, entra lá, www.redesuaradio.online. Pessoal, antes de mostrar a minha estratégia que eu fiz aqui, eu vou falar bem rapidinho. Vou fazer uma pequena introdução. O que eu entendo que hoje é a venda? Tem muita gente no imaginário que fala bem assim, eu preciso ter muita audiência para mim conseguir vender a minha rádio. Claro que é bom você ter bastante audiência, mas às vezes você ter autoridade é melhor do que você ter muita audiência. O que eu quero dizer com autoridade? É você pegar um público fixo, você ter relevância naquele grupo, mesmo que seja um grupo pequeno, mas que vai ter pessoas interessadas, vai ter empresas querendo vender para aquele grupo e você vai ser autoridade na hora de falar, de representar aquela empresa, de falar sobre um produto. Então, assim, eu vejo essa preocupação de eu tenho que ter muita pessoa só correndo atrás de audiência e acaba depois não conseguindo fazer a venda. Isso aí tem que caminhar junto. Claro, você precisa de audiência. Vou dar um exemplo aqui. Meus vídeos dão uma média aí, vamos colocar aí 150 visualizações. Mas ontem eu apresentei o painel, olha o vídeo de ontem, que tem aí menos de 200 visualizações, e se você for ver o WhatsApp da empresa, a procura que tem, já mais de 80 pessoas procuraram. Então, assim, isso quer dizer o quê? Autoridade. Então, para mim, eu prefiro ter o quê? Muita audiência, todo mundo ver, todo mundo assistir, eu ter ali, sei lá, 100.000 visualizações sem ninguém procurar, ou ter poucas visualizações e ter autoridade naquilo ali, as pessoas acreditar naquilo que eu falo. É isso que você tem que buscar para sua web rádio, tá, pessoal? Outra coisa que a venda, pelo menos no meu entender, e eu trabalho dessa forma, a venda de hoje é diferente da venda de antes, a não ser que seja uma venda promocional. Aí você coloca ali, sei lá, computador de R$2.000 por 1.500, estou dando um exemplo, laranja de R$5 a R$1,50. Isso aí, esse tipo de promoção funciona. Mas para gente que tem uma marca, para gente que quer criar uma identidade, eu acredito que a gente vende hoje a história. A gente tem que ter relevância. E outra coisa, gentileza, pessoal. Gentileza gera gentileza. A maioria das pessoas são pessoas boas, que se você retribuir, vou dar um exemplo aqui. Você vai numa loja, o vendedor te trata muito bem, deixa o seu cartãozinho, te atende, tira todas as suas dúvidas sobre um produto. Aí você fala, eu vou dar uma pesquisada aí. O cara deixa o cartão. Se depois você resolver, você vai em outras lojas e vê o atendimento não é tão legal igual daquela pessoa, você faz o quê? Daquele vendedor, quando você volta, você pega o nome dele no cartãozinho e não fala, eu queria falar com fulano, ou procura ele aqui, voltei, eu vou comprar aqui mesmo. Então isso acontece muito, porque a gente retribui a gentileza das pessoas, sabe? Às vezes você vai em uma loja, você vai comprar em uma loja, o dono lá, o vendedor te dá um brinde. Às vezes é uma caneta, mas pela atitude que ele teve contigo, você faz o quê? Porque as pessoas não ligam em pagar, as pessoas acham que as pessoas estão preocupadas. Claro, no primeiro momento todo mundo vai chorar. O cara que vai te pagar, na hora de você pagar, todo mundo chora, né? Não tem essa. Todo mundo fala, tá ruim na hora de contratar, tá ruim. Mas assim, as pessoas querem um bom atendimento. As pessoas querem que olhar para você e ver que você quer resolver o problema dela e não quer pegar o dinheiro dela. Então, primeira coisa, isso aí é muito importante, você entender. E eu vi muita gente falando nos grupos ontem, no grupo Apaixonados por Web Rádio, que eu falei que o link está na descrição, falando bem assim, eu tô fazendo meu cartaz, eu tô fazendo banner. Cara, isso aí é legal pra caramba, tem que fazer mesmo, tá? Parabéns pra você que tá tendo essa iniciativa, pra quem tá fazendo, um monte de gente no grupo tá fazendo isso. Mas assim, entender que tem que estar amarrado, tá? Não adianta eu colocar um cartaz aqui, escute a rádio e tal. Tipo assim,
E o além disso, por que a pessoa vai ouvir? Então tu tenta amarrar, não, porque aqui tem uma promoção, porque aqui vai fazer isso, porque quem baixar o aplicativo vai concorrer a não sei o quê. Então quando você for fazer uma promoção, tenta amarrar isso aí, não deixa as coisas avulsas, tá, pessoal? Vou dar um exemplo aqui, como que eu comecei com a minha primeira web rádio. Eu saí de rádio convencional, precisava de fazer a minha rádio virar, o que eu fiz? Eu tive calma, então aquilo que eu falei, primeira coisa é entender o comércio. Como que eu vou oferecer alguma coisa para o comerciante que ele realmente está precisando, que eu vou levar uma solução para ele, eu não vou vender nada, eu tenho uma solução para apresentar para o comerciante. Como que eu vou apresentar uma solução se eu não entendo? Eu não sei qual que é a necessidade, qual que é a demanda. Pessoal, eu fui aqui na minha cidade, no Mercado Livre tem os códigos de guia cidade, eu fiz separado o guia cidade e fiz isso aqui, ó. Vou mostrar aberto, ele é fechado, ó. Mas fiz isso aqui. Esses 4 patrocinadores pagou o meu banner, tá? E eu fiz isso aqui, ó. Ofertas Guarapari. Eu fiz isso aqui logo de cara. Quando tá fechado assim, ó. Tá fechado, ele fica logo de cara. E atrás aqui, ó, vou mostrar aqui. Ó. E atrás aqui os patrocinadores que pagaram isso aqui, ó. E aqui, aí quando abre, já dá de cara com falando sobre a rádio, tá? Mas eu coloquei o foco o quê? Nisso aqui. Por quê, pessoal? Eu fui no comércio. Eu peguei primeiro da minha região, falei, ó, a gente precisa de colocar a nossa região na mídia, a gente precisa de vender mais na nossa região, unir o comércio. E fui cadastrar isso aqui de graça, pessoal. Eu fui em comércio por comércio de graça. Arrumei um patrocinador que pagou umas meninas para ir comigo, ajudar a cadastrar. Colocava as meninas cadastrando e ia cadastrando. E aí eu colocava isso aqui, ó, no comércio que participava. Em alguns comércios, tá, pessoal? Nos pontos mais estratégicos. E dentro desse site que eu tirei do ar, desse guia cidade, eu colocava muita coisa da rádio. E aí, pessoal, ali eu entendi. Eu sabia o que eu queria, o que o comércio queria ouvir, qual que era a demanda. E aí eu montei a minha rádio, fui modelando a minha rádio. Por que eu não coloquei a minha rádio aqui no foco? Porque eu estava modelando ela para entender qual é a programação que eu vou fazer, como que eu vou conseguir vender isso. E outra, pessoal, eu tinha... Aí você vai falar, mas você fez isso de graça. Pessoal, eu entrava em qualquer comércio, eu sabia o nome do dono, porque eu fui cadastrar de graça. E as pessoas perguntavam assim, mas quanto você vai cobrar isso? Eu falei, não, vamos vender, vou divulgar isso aqui na nossa cidade, vamos trazer as pessoas para vir comprar na nossa região, vamos mostrar as promoções, vamos fazer um dia, quinta-feira é dia do caldo, então quem quiser tomar caldo na cidade vai vir para a nossa região, vamos arrumar uns 2, 3 comércios. Então eu fui falando de acordo e fui montando, eu não fui enganando ninguém, e fui montando de acordo com o que eles queriam, mas claro, isso para tudo tem um investimento. Aí eu entrei com a rádio. Aí, pessoal, eu já tinha um contato de todo mundo, eu sabia o que eles queriam ouvir, eu sabia da necessidade deles. E por outro lado, tinha aquela gentileza. Eu fui lá com as meninas, panfletei o negócio, cadastrei o comércio deles, coloquei na internet. E quanto que era? De graça. Não cobrei nada para isso. Só que depois eu fui vendendo a mídia da minha rádio. Pessoal, eu vendi muito. Por quê? Enganei alguém? Não, claro que não. Eu coloquei o site com um tempo, ficou 1 ano mais ou menos com ele. Só que depois eu fui migrando tudo para minha rádio. Aí eu fui fazendo, eu fiz um momento jabá. Por quê? Para não acabar com o site, as pessoas mais engajadas no site, as pessoas que realmente ajudavam, tinha gente que ajudava a manter o site, que eu falava, pessoal precisa de impulsionamento. Então ia a minha rádio ia junto, entendeu? E aí eu comecei a colocar, depois, ó, dá pra gente melhorar, mas aí tem um custo. E aí muita gente migrou pra rádio, muita gente anunciou comigo, muita gente me patrocinou os meus programas, porque justamente eu sabia o que era, entendeu? O que eles estavam precisando. Então, assim, tinha um objetivo nisso aqui, não era simplesmente colocar ali para as pessoas baixar, para as pessoas ouvir a minha rádio, não. Aqui, pessoal, eu fidelizei ouvintes na minha rádio. Aí aqui já é a rádio. Cadê a rádio aqui? Deixa eu abrir aqui para aqui, ó, olha a logo como que era. Foi uma amiga minha que fez a logo para mim. Eu não tinha mandado fazer ainda por um profissional nem nada. Eu estava numa situação, estava começando, igual a maioria de vocês, sem dinheiro e com uma ideia na cabeça. Eu tinha a ideia, eu preciso fazer isso aqui virar. Fui lá, cadastrei, pessoal. Peguei o contato do pessoal, mantinha contato com eles, entrava no ar. Nisso, aí é aquilo que eu falo, eu tinha autoridade para falar, o próprio comerciante virou minha audiência, chegava nas lojas, a maioria estava ouvindo a minha rádio,
porque já tinha o Bluetooth, já tinha essas coisas, e as pessoas querem, se sentem lisonjeadas. E eu passei isso aqui e fiz na minha rádio um momento jabá. O que era um momento jabá? Que eu falava, é jabá de rádio. Para quem não sabe, em rádio a gente usa essa linguagem de jabá. Se você for um locutor e se você for falar sobre qualquer comércio fora do que está combinado, se for um testemunhal que está lá para você falar, ou se for um comercial gravado, isso aí se chama jabá. E dá justa causa, tá, pessoal? Isso aí em rádio você vai ser mandado embora por justa causa. Você não pode fazer isso. Porque o patrimônio da rádio é a audiência. São os anúncios. Se você está dando um anúncio de graça ali falando, você tira o poder da rádio, você tira a verba da rádio. Então você não pode fazer isso. Então aí a gente chama de jabá. Quem fala, o cara é jabazeiro, que vira e mexe, ele ganha alguma coisa, fala, mandar um abraço pro pessoal da loja lá tal, aí tá com Isso aí normalmente é jabá, que a gente fala, o cara é jabazeiro que tá ganhando alguma coisa por fora, né? Normalmente quando faz isso. Então eu criei na rádio, eu tinha um programa chamado Momento Jabá. Então, no meio da programação, entrava o Momento Jabá e os meus locutores iam falando 3, 4, 5 lojas dessa aí no nosso Momento Jabá, que não era clientes nossos. Claro que a gente falava rápido. E desse Momento Jabá, o cara depois virava para patrocinar também. Porque aí depois eu comecei, além disso aqui, eu falava do Momento Jabá. Vou falar lá na rádio também. Quando eu sentia que tinha inclinação da pessoa querer vender, tá, pessoal? Eu falava, tem um Momento Jabá, escuta a gente hoje, que o programa tá hora, vai no ar, eu vou estar ao vivo. E aí, no Momento Jabá, eu vou falar de vocês. Eu falar, pessoal, eu falava 2, 3 vezes, o pessoal ouvia, depois voltava lá, o pessoal anuncia. Aquilo que eu falei, as pessoas retribuem gentileza. Então, assim, eu vejo hoje muita gente querendo vender. Eu quero vender, compra. Só que assim, peraí, você tem que resolver um problema, você tem que gerar gentileza. Você tem que chegar e falar, não, eu tenho uma audiência aqui, a gente está começando com a rádio. E agora falar a questão de valores, pessoal, rapidinho aqui, senão o vídeo vai ficar grande. Valores, é aquilo que eu falei, tem que ver a sua relevância e não a sua audiência. Como eu falei da rede, o nosso stream do Colosso Cast da rede já está acabando. Porque assim, ontem eu segurei, tá, pessoal? Segurei, não estou migrando clientes porque está no painel legal, o painel antigo é legal. Mas assim, senão já tinha praticamente esgotado os limites dos streams que eu tinha falado que eu separei desse painel. Moderno, painel super moderno, painel com vários recursos, o Colosso Cast. Entra aí na rede Sua Rádio, você vai ficar sabendo mais, tá? Então assim, a minha relevância com a minha audiência, o que vale mais? Se eu for vender por audiência ou se eu for vender por relevância na minha área? É o que você tem que pensar. Então o valor é de acordo com o que você está fazendo. Mas quando eu falei que não se preocupa só com a audiência no começo, porque quando eu vendi a minha rádio, que era essa rádio aqui, olha louco que era a Estação Guará. Depois eu coloquei para a agência fazer direitinho. O que eu vendi? Eu vendi a projeção da rádio. Hoje nós estamos iniciando um projeto, temos 50 ou 20 dias. Você não precisa ter vergonha de falar. 50 ou 20 dias. Mas o público é direcionado, é um público-alvo que vai direto de encontro com os seus clientes, é o seu público direcionado e com o seu investimento, com essa parceria que nós vamos fazer aqui, com o seu patrocínio, nós vamos fazer um impulsionamento, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, aí você vai falar, nós vamos melhorar o nosso estúdio, e em 3 meses nós vamos partir para 150 ouvintes. Hoje nós temos 50. Em 3 meses nós vamos partir para... Aí é o planejamento, e você tem que cumprir aquilo ali. Por isso que eu falo, tudo, pessoal, é uma amarração. Você não pode falar por falar, você não pode fazer por fazer, porque também se você for vender para o cara, por mais que você fale, hoje nós temos 1000 ouvintes dia, tá? Tô aqui vendendo. As pessoas querem crescer junto com você. As pessoas se espelham em pessoas positivas, em crescimento. O cara já tá ali na dele. Senão ele continua parado. Você fala, não, nós vamos anunciar ali, nós vamos continuar aqui com os 1000 ouvintes mesmo. Não, nós vamos pegar esse dinheiro, nós vamos reinvestir, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, e você realmente tem que mostrar esse crescimento, tá, pessoal? Por isso que eu falo, em rádio, você tem que ter a gestão, você tem que ter o artístico e tem que ter o financeiro, e tudo trabalhando muito bem alinhado. Então, assim, não se preocupa muito em ter muita audiência, achar que é só a audiência que faz vender, porque também você vai se decepcionar, você pode ter muita audiência e não conseguir amarrar. Eu vejo muitas rádios, até sem vinheta, só música, sem um comercial. Quando começa a colocar vinheta, começa a colocar comercial, o público sai também, então você tem que acostumar.
Aquele negócio ali, você faz a sua rádio, do seu estilo, com o seu objetivo. Um vai falar, ah, toca isso, que é fora do seu... Não, nossa rádio é assim. Então você vai segmentando cada vez mais, você não vai abrindo. E isso lá na frente vai te dar uma relevância muito grande. Pessoal, espero poder ter ajudado vocês. Se Deus quiser, se vocês quiserem fazer isso aí também, ó, foi muito legal. Trouxe uma repercussão muito boa. E eu não quis colocar aqui nada vinculado à minha rádio, poderia ter colocado, porque eu quis mostrar verdadeiramente que eu estava fazendo um trabalho para ajudar, mas a minha ajuda foi coletar os dados, entender, ouvir qual a necessidade deles e coloquei dentro da rádio. Quando eu cheguei para eles para vender o meu anúncio, foi como uma luva, encaixou certinho. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, que o Papai do Céu nos abençoe muito. Ó, ColossoCast tá bombando, novo painel, quer conhecer? Procura lá, www.redesuaradio.online.